Seja muito bem-vindo ao podcast Na Saúde e na Doença. Meu nome é Rafael Monteiro, sou médico cirurgião vascular e hoje eu quero falar com vocês sobre um tema importantíssimo: educação sexual. Liberta? É problema? É importante para sua criança aí ou é algo que pode incentivar e trazer problemas para ela? Para isso, temos que trazer pessoas que entendam do assunto tão delicado assim e temos hoje a especialista em sexualidade adulta, infantil, para trazer muitas informações com a gente de novo, Josenilda Vieira. Obrigado demais, doutora. Obrigada a você pelo convite, muito bom estar aqui novamente. Muito legal esse tema. Tenho filhos. E já passei, obviamente, por escolas, por esses momentos na vida e geram muitas dúvidas, né? Sim. E uma das maiores é a questão do time, o que falar e se realmente educação sexual protege, liberta ou é problema. Ou seja, a dúvida é tudo. Exato. É um tema que realmente, como a maioria dos temas que envolvem sexualidade, tem muito tabu, né? É um mito ainda, existe muita dificuldade. Então, a gente vem de uma era aí onde a educação sexual era pouco realizada, pouco praticada. Se a gente for pegar aí nossos contemporâneos, poucos de nós tiveram realmente uma educação sexual satisfatória. Exato. Não? Então, a gente vem de famílias que tinham uma educação mais castradora, né? Muito libidinosa em relação ao tema. A gente meio que aprendeu sobre isso com amigos, com a internet. Só que, na nossa época, o perigo existia, mas não era ainda tão grande como existe hoje em dia. A gente não tinha o acesso à internet que existe hoje em dia, né? Exato. Então, as crianças, na nossa época, eram crianças de verdade, não estavam expostas a ambientes que muitas vezes adultizam, erotizam antes do tempo. Então, o risco existia, mas ainda era uma menor proporção do que existe hoje em dia. A educação sexual hoje em dia é uma ferramenta essencial, né, quando a gente fala de saúde pública mesmo, para autonomia corporal, emocional, fisiológica, biológica da criança a partir do momento que ela nasce. Mas aí que vem, você falou até a palavra saúde pública. E eu lembro muito bem na minha época de escola, eu tive aula de educação sexual. Né? Eu também sou da época que a camisinha começou a se tornar algo importante, então tinha toda essa exposição dentro da sala de aula. A educação sexual parte da família, do pai e da mãe, ou parte realmente da escola? Qual é a sua ideia? Idealmente, parte dos dois contextos. Mas um ponto que eu quero chamar a atenção, Rafael, é que a educação sexual não é o que se fazia na nossa época também, né? Então, a educação sexual vai muito além de falar sobre doença sexualmente transmissível, sobre o uso do preservativo, principalmente no contexto que se falava na nossa época. Então, era muito mais uma aterrorização sexual, se é que existe essa palavra, era mais um terror sexual do que, de fato, educação sexual. Então, a ideia era, muitas vezes, deixar o adolescente ali com medo da prática sexual. Sim, como né? se fosse um problema. Como se fosse um problema. Olha, se você fizer sexo, vai acontecer isso, isso e isso. Era mais nesse contexto. Quando a educação sexual, a ideia é o oposto. É realmente que a criança tenha o conhecimento, o adolescente, claro, voltado para a sua faixa etária. Então, crianças de forma mais lúdica, com ferramentas pedagógicas mais lúdicas, né? Tudo isso é feito de acordo com faixa etária. Você não vai dizer a mesma coisa para uma criança de 4 anos, você vai dizer para um adolescente de 14. Sim. Né? Então, isso faz parte da educação, a faixa etária. Mas é voltado para o conhecimento, para que a criança possa ter autonomia frente às suas escolhas, de acordo com a sua faixa etária, sabendo, de acordo com a sua faixa etária também, qual é o seu nível de maturidade para lidar com as consequências das situações, mas principalmente para que ela possa se proteger de abusos sexuais. Então, hoje a gente tem a ferramenta sexual como principal ferramenta do abuso sexual, que tem um índice altíssimo no nosso país, né? Altíssimo. Então, hoje, as estatísticas mostram que praticamente 1/3 das mulheres já sofreram abuso em algum momento da vida. A maioria, cerca de 80%, no seio familiar. Então, pessoas conhecidas, dentro de casa, próximos, né? Então, por que isso acontece? Porque a criança, o adolescente, não sabe o que é o próprio corpo, não entende sobre os limites do próprio corpo, não tem um canal de comunicação. Muitas vezes a criança até sabe que está errado aquilo, ela tem a sensação, né? Aquela sensação do corpo dizendo que aquilo não está certo, uma certa vergonha, um certo desconforto, mas ela não sabe nomear.
Então, ela não sabe nomear as partes do corpo para depois assertivamente comunicar o que aconteceu com ela. Ou ela demora a notar que está sendo abusada. O abuso acontece principalmente por vulnerabilidade, né? Então, o agressor, ele procura crianças, adolescentes que estejam mais vulneráveis. Então, eles rondam e buscam a oportunidade naquela criança que está vulnerável em todos os aspectos. É a criança que é calada, é introspectiva, ele nota que tem uma relação familiar onde não existe muita comunicação, não existe muita conversa. O abuso começa aos poucos. O abuso não começa com estupro, com penetração vaginal, por exemplo. Sim. Então, começa aos poucos. Muitas vezes com um toque, com a exposição de um filme, uma imagem de conotação erótica, ou com a fala de conotação erótica, e tudo isso se encaixa em abuso sexual, né? Tudo isso. Entendi. Então, aos poucos. E a criança, ela não sabe efetivamente nomear o que é que está acontecendo, ou quando ela nota que é um abuso, já passou um tempo sendo abusada, e aí muitas vezes é um estigma da vergonha, do porquê que eu não disse antes, se já tem uma certa maturidade. Se não tem, ela está exposta aí a um trauma sexual, muitas vezes que já está crônico, quando ela entendeu que aquilo é uma forma de abuso, porque já está mais grave, né? Porque o agressor, ele já está tendo atos mais libidinosos, mais graves. E quando finalmente entende, não tem abertura dentro de casa, né, com os cuidadores para Entendi. comunicar. Tem dificuldade de comunicar o que está Exato. acontecendo. Não tem essa sente livre para isso, Exato. inclusive. E aí uma das coisas que você falou, comparando com a minha época, educação sexual não é educação sobre sexo, então. Não. Que era isso que a gente tinha muito, de certa forma. A educação sexual era sobre sexo, entender o que é o órgão genital, o uso de preservativos, cuidados para DST, gravidez precoce, blá, blá, blá. Então, a educação sexual vai muito além disso. Muito além disso. Hoje a gente tem um conceito de educação sexual pela Unesco voltado para alfabetização. Alfabetização. Gente, eu nunca errei essa palavra. Alfabetização. Hoje a gente tem um conceito de educação sexual voltado para a alfabetização corporal e emocional. Então, é a nomeação das estruturas do corpo. Então, quando a gente fala de faixa etária, por exemplo, né? É ali na criança mais novinha, vamos lá, de 0 aos 2, 3 anos, saber nomear as partes do corpo assertivamente. Então já começa aí a educação. Já começa aí, exato. Nada de apelidos, pelo amor de Deus, pipi, florzinha, isso e aquilo, não. Inclusive, juridicamente, isso compromete depoimentos de crianças. Eu acredito que a maioria das pessoas não saiba disso também. A criança, em um depoimento, ela precisa saber, não que seja imediatamente desqualificado, mas perde força. A criança precisa, em um processo jurídico, saber assertivamente nomear, né, o que está acontecendo. Então, bem como para comunicar. Sim, bem como para entender que aquela parte do corpo, o limite é só dela e tudo mais. Então, nada de nomezinhos, diminutivos, apelidos, não. É vulva, vagina, pênis, testículos. Precisa saber, desde os 2 anos. É uma genitália, é um órgão do corpo. É que nem você dizer, é o coração, é o pulmão. Sim. Não é para haver vergonha, tabu em cima disso. Ainda, né? Não é assim, às vezes você tá trocando a fralda e fala, o pênis. A criança precisa saber. Bem como ela precisa saber que aquilo ali o corpo dela é dela, ou seja, quando a gente fala de autonomia, né? Então a gente vai nomear as partes do corpo e a gente vai dar autonomia à criança. A criança precisa saber que aquela parte é dela. Como que se faz isso, por exemplo, você vai com um bebê de 2 anos? O bebê de 2 anos, ele tem o potencial de compreender, por exemplo, que fez xixi, vai trocar a fralda, né? Não existe um raciocínio em cima disso. Mas ele sabe que fez xixi, vai trocar a fralda. Se ele chorar, ele vai conseguir alguma coisa, né? O bebê, ele chora, tá com fome, vai conseguir a comida, por exemplo. Então, aos poucos, acreditem, vocês vão falando isso para os bebês, né? Para as crianças pequenas, e de alguma forma elas vão registrando. Então, por exemplo, você pega uma criança de 2 anos, vai trocar a fralda. E é muito engraçado isso, né? Porque eu oriento isso dentro do consultório para as mães, para as avós, e as mães falam assim, mas eu vou pedir licença para trocar a fralda do meu filho? Loucura, né? Você não está pedindo licença ao seu filho. Você está ensinando ao seu filho que, fora você,
Uma outra pessoa não pode mexer naquela parte. Se você tá pedindo, imagina o de fora, né? Porque é na hora que pergunta assim, como que eu explico para uma criança de 2 anos, então, que ninguém pode tocar na vulva dela? Você não tem como chegar com um raciocínio lógico para aquela criança e explicar, olha, se alguém encostar aqui é um abuso, não vai entender. Mas ela vai entender se todas as vezes, por exemplo, você for trocar uma fralda, com licença, mamãe vai pegar na parte íntima, mamãe vai pegar na parte privada. E aos poucos ela vai entendendo que a parte privada não é todo mundo que pode chegar e pegar. Legal. Entendeu? Então, por exemplo, a avó também cuida. Então, a avó também, porventura, troca as fraldas da criança. Ensina pra mãe, ensina pra sua mãe. Então, Legal. quando for trocar, vai dizer assim, com licença, a vovó vai trocar a sua fralda e pegar na parte íntima. Gente, isso não dá trabalho. É que E parece isso que é traz um besteira, senso- né? Não é besteira, exato. É aquela criança de 3, 4 anos. Com 4 anos, ela já sabe verbalizar. Se alguém chega e toca, ela vai falar. Ela vai sentir a E ela vai estranheza. estranhar se alguém tocar e não pedir licença, pelo Exato. menos, né? É, Já ou viram? ela vê que. E assim, não é que sempre você tem que pedir. É criar o hábito de esporadicamente você falar para a criança entender o quê? Que aquela parte é dela. Não é todo mundo que pode pegar. Quem pode pegar? A mãe, o pai, e vai a babá que cuida, a avó que cuida. Mas não é qualquer pessoa que chega na casa e que ficou sozinho com a criança que pode ir ali pegar porque a mãe e o pai não estão no cômodo. Então, são mecanismos de você prover autonomia para a criança para que ela tenha estranheza, desenvolva o senso de estranheza frente a um abuso. Nossa, que legal. É uma ideia simples. Eu sempre tive. Eu falo até que é curioso pra gente ver, né? A minha filha, a mãe da minha filha chamava a mãe dela de mãe, né? Que é a avó da criança. E minha filha aprendeu a chamar ela de mãe. Olha, E eu sempre fiz o contrário. Eu falava vovó, vovó. E foi aí que ensinou exatamente. É a repetição, é aquilo lá. E a criança acaba. ainda que ela não entenda o raciocínio por trás, a mensagem principal ela vai entender. Aquela Exato. parte é privada, não é todo mundo que pode pegar. O nosso objetivo é esse. Por isso que o nosso objetivo não é sexualizar a criança, não é dar um contexto erótico. Não, é proteger. Então, o objetivo é que ela entenda que aquilo ali é privado. Tá entendido. Por que ninguém pode pegar? Não é o momento ainda. Aí a gente tava falando sobre faixa etária. Quando a gente pega a faixa da adolescência, aí a gente já vai falar sobre desejo, consentimento, numa linguagem adequada à idade, óbvio, né? Certo. Então, essa sensação às vezes diferente que você sente, é normal, são seus hormônios que estão mudando. Nesse momento, ali quando chega na faixa de pré-púbere já, 13, 14 anos, métodos contraceptivos, gravidez, né, consentimento. Então, é bem voltado para a idade. E quando a gente chega na fase adulta, que a gente continua fazendo educação sexual, faço todos os dias no consultório, aí a gente vai falar de sexualidade saudável como pilar de vida. Legal. Então, assim, a criança ela já começa a receber essa informação geralmente em casa, né? Às vezes até antes de entrar na escola, e aí vem minha dúvida. A escola, como a escola pode ajudar nisso? Porque meu medo é atrapalhar, e eu quero chegar nisso depois também. Pode acontecer também, né? A escola vai ajudar utilizando-se da educação sexual baseada em diretrizes mundiais, estudos feitos que têm ferramentas adequadas, voltados para a faixa etária, voltados para dúvidas específicas. É muito importante que os professores sejam treinados para responder às dúvidas das crianças, né? Então, muitas vezes chega uma dúvida, e acontece muito com pai e mãe em casa também, mas chega na escola, não pode causar aquela estranheza, aquele pudor, aquela fala mais agressiva. Não, menino, isso você não tem que saber. Não, que onde é que você ouviu isso? Porque toda e qualquer sensação de repressão que a criança tenha gerou um bloqueio Ela não quer nela mais sobre perguntar e aquilo. nem saber mais. Exato, ela não tem maturidade para entender que aquilo ali causou uma estranheza. Não, ela entende que aquilo ali está errado, ela tem vergonha daquilo e ela vai guardar aquilo ali para ela e vai procurar de uma outra forma a resposta, porque a criança tem a curiosidade. Né? Então, o professor ele precisa estar preparado para lidar com isso, para observar as crianças e o comportamento das crianças, a interação, e se munir das ferramentas adequadas, que a gente tem, ferramentas lúdicas para cada idade. Né? Então, a gente tem, por exemplo, a dinâmica do semáforo para crianças, onde a gente, através de cores, vermelho, amarelo, verde, partes do corpo, a gente orienta a criança para ensinar a ela partes que são de toque livre, por exemplo, cabeça, mão, tudo bem, todo mundo pegar que está ali, todo mundo. Na Mais uma vez, brincadeira, não, então, reforçando isso. todo mundo que a criança deu o consentimento. Então, Perfeito. o conceito inicial é o de autonomia corporal. A criança precisa consentir. Então, sabe aquela prática que a gente passou muito e que ainda se vê muito hoje em dia de minha filha, vai lá e deixa sua tia beijar você.
Dê um beijo na mão da sua tia. Sim. É muito feio. Sim. E a criança muitas vezes não quer. Chega, né, meio irritada, tá com sono, isso e aquilo. E você obriga a criança a ir lá porque acha que é uma questão de educação. O que você está fazendo ali é ferir a autonomia da criança. Ela entende que o corpo dela não é dela. As pessoas precisam entender que as crianças, elas não têm a nossa maturidade emocional, a nossa estrutura emocional. Então, elas não fazem raciocínio em cima das situações. O que ela vai entender ali é que, por educação, por exemplo, se é alguém Então, mais vai ter que dar velho, certa liberdade que ela não queria ela dar. vai dar uma liberdade que ela não queria dar. Ela vai se submeter a uma situação que é desconfortável para ela, que ela não gostaria de se submeter. E ela precisa, por quê? Ali tem uma figura de autoridade maior do que ela, que Opa, tem domínio verdade. sobre ela. É só a tia dando um beijo, ela chegou irritada. Em um outro momento pode ser um agressor sexual. Nossa, E ela não pura tem verdade como diferenciar isso, né? Então, é ensinar para a criança o consentimento. Ah, na mão todo mundo pode pegar. Todo mundo que ela consentiu e que não causou estranheza, do âmbito familiar dela, por exemplo, né? Amarelo, áreas de atenção. Então, barriga, costas. Vermelho, áreas proibidas. Mamas, genitálias, né? Pênis, vagina, bumbum. Formas lúdicas de você ensinar para a criança as partes do corpo que são passíveis ou não de toque, por exemplo, com brincadeiras. Então, os professores e a escola podem estar munidos dessas ferramentas. Então você acha, hoje é muito importante, eu confesso que eu não sei, mas é importantíssimo hoje até um pai questionar essas questões quando for pôr um filho na escola. Sim. Os professores estão aptos e tem cursos de orientação, porque não são obrigados a saber também, com especialistas sobre isso. No mínimo, se o questionamento se o assunto vai ser abordado. Certo. Porque se o assunto vai ser abordado, como vai ser abordado? O Boa. pai e a mãe têm a obrigação de saber, porque a educação sexual é de responsabilidade primordial, principal, dos cuidadores imediatos da criança. Ou seja, o pai, a mãe, a avó, quem cria, né? Nossa, uma Quem é o baita responsável? dica isso. Então, se você está levando e matriculando seu filho na escola, você tem que procurar saber. Vai falar sobre o tema? Vai. E como que vai falar? Qual é a abordagem? Quais são os assuntos? O que é que envolve? Qual é a dinâmica? Precisa saber. E o pai precisa se informar, né? Através de... Tem muita informação, livros, podcasts, tem muito conteúdo gratuito aí, né? Oficial, Sim. público, de sistemas públicos. A partir disso, se munindo-se dessa informação, ele vai julgar se aquilo ali é adequado ou não. Agora você falou de informação, que a gente vai entrar na informação e na desinformação, né? Professor e pessoas da área têm que se preparar para isso por causa desse contato. Um pai ou uma mãe tem que se preparar para isso. Agora, a internet, essa liberdade hoje, que é muito difícil você cobrar um pai de forma a ser aquela coisa perfeita. É muito difícil. A internet é um mundo que você consegue bloquear tanto e, cara, eu falo pelos meus filhos, eles conseguem chegar a locais da internet que eu não chego. Eu não chego, não adianta. Ele entende o celular melhor que eu. E como essa internet hoje está influenciando? Você hoje, doutora Josenilda, sugere-se em não deixar ter acesso à internet, por exemplo, o próprio YouTube, o Instagram, coisa assim, ou é algo que dá para ser feito de forma gradual e controlada? Eu acho que existe faixas etárias que você pode controlar o uso, sabendo-se que está controlando na sua frente. Enquanto está com um coleguinha que o pai não tem, né, o mesmo modelo educativo em casa, pode ser que tenha um celular e tenha acesso, vai ver. Mas eu não acredito, por exemplo, que um celular com uma criança de 8 anos deva existir um acesso livre. Certo. A criança não tem maturidade muitas vezes para tudo que vai ver, que vai assistir. A criança tem um senso de pertencimento muito grande, principalmente hoje em dia. Então, tá todo mundo fazendo, vai querer fazer também. Sim, Né? demais. Então, eu acho que existem faixas etárias que você pode ir controlando o uso. Existem muitos mecanismos hoje que o pai pode, através de aplicativo, a mãe, saber quais são as redes que o filho, né, tá visitando. Mas, como eu disse, ainda assim é um controle limitado. É muito Porque difícil. tem o celular dos coleguinhas, né? Tem as conversas com os coleguinhas. Sim, o WhatsApp por si só. Exato. O WhatsApp. Um dia desse, minha melhor amiga perguntou pra mim sobre a filha dela, que é minha afilhada. Então, Certo. nós estudamos juntas na escola desde pequenininha, né? Sobre essa questão do celular e como é que fazia com o WhatsApp e tudo mais. A menina tem 14 anos. Sim. Eu falei, ela não tem idade de ter um WhatsApp privado. Ela não tem, ela tem 14 anos. Então, o que é que você vai dizer pra ela? Tá aqui o celular com o WhatsApp. Eu quero a senha do celular, tem bloqueio porque eu não vou deixar amigo e não sei o quê. Adolescente tem mil desculpas, né?
Não, tudo bem, pode ter, mas eu preciso saber a senha do celular. Pai e mãe tem que Sim. saber a senha do celular. Não existe isso, né? Privacidade com o adolescente. Não tem, porque eles não têm condições de lidar com os atos e consequências do que eles fazem. Então, quem lida? Pai e mãe, né? Então, eles não têm essa necessidade de privacidade. E é errado ter, eu sempre falo. Privacidade é quando você tem condição de lidar com a consequência do seu ato. Então, pode ter a senha, mas eu quero saber qual é a senha. E, esporadicamente, eu vou entrar no seu WhatsApp e vou olhar. Se tiver alguma mensagem apagada, por exemplo, eu vou tomar o seu celular. Você não pode apagar a mensagem. Claro que, mais legal. uma vez, isso são medidas que ajudam a controlar, mas não impedem. Não vai resolver, O que é sim. que impede? Rafael, depois de tudo isso que a gente vem conversando, o que é que impede coisas graves de acontecerem na internet? Aí eu vou voltar para o nosso tema. É educar, é se aproximar, é trazer essa criança junto, na minha cabeça. É a criança não ter dúvidas sobre aquilo. Boa. A criança que vai pesquisar sobre pornografia, que vai procurar aquela cena de sexo, o homem pelado e a mulher pelada, é a criança que não tem conhecimento, que ninguém falou sobre aquilo com ela. Então a criança tem curiosidade, gente. Tem curiosidade. Não adianta você dizer assim, menino, isso não é para sua idade. Ela vai sair da sua frente pensando num modo de descobrir aquilo. Então, a criança tem curiosidade. Ponto. O que é Basicamente, que o se pai e você a mãe... não descobriu, é porque se você nunca viu seu filho fazer isso, é porque você não descobriu. Você não descobriu, exato. Então, ele vai buscar uma forma de descobrir. Como é que você vai impedir que aconteça? Você vai ser a pessoa a falar. Porque você vai falar de uma forma assertiva, voltada para a idade dele, correta, que você vai ter uma abordagem, como eu disse, biológica, fisiológica, emocional, conceitual e não puramente erótica. Porque quando a gente fala de erotismo, por exemplo, não cabe, né, em crianças, em adolescentes mais novos, pré-puber. Então, a gente fala de educação sexual sem conotação erótica. Sim. Então, você vai passar o conhecimento para aquela criança, para que ela não vá buscar em um outro local, sem a sua supervisão, em locais que ela não deveria buscar. E isso é estatístico. A Unesco já tem muitos trabalhos mundiais mostrando que uma educação sexual bem feita, principalmente a nível familiar e nível secundário, nível escolar, mas principalmente a nível familiar, traz duas consequências imediatas. Retarda a iniciação sexual, a criança Mas um e retardo o adolescente. saudável. Saudável, no sentido de que o adolescente, ele vai iniciar a vida sexual quando ele realmente quiser iniciar. Ou seja, por uma decisão madura, voltada para uma situação onde consentimento, desejo, emoção estejam mais alinhadas do que poderia iniciar em uma outra situação, que é como acontece muito hoje em dia, por pressão, por curiosidade, porque ele não tem aquela curiosidade, ele está bem informado. Então, educação sexual, estatisticamente, retarda a iniciação sexual. E um outro ponto é que a educação sexual diminui a curiosidade da criança e do adolescente. Então, previne esses riscos, que são inúmeros, e assim, de consequências que a gente não consegue nem estimar hoje em dia, voltados para a internet. Então, é a criança que não vai estar procurando revista na casa do amiguinho, porque ele não tem a necessidade. Porque se ele disser que quer ver alguma coisa, você, como pai, vai buscar uma imagem, né, que não seja, obviamente, erótica, como uma Playboy e tudo mais, mas seja uma mulher que tem, quer ver uma mama, você vai procurar uma imagem de uma mama mais voltada para anatomia e vai mostrar e vai explicar. Acabou a curiosidade. Legal. A criança e o adolescente quer o desafio, principalmente o adolescente. Isso é diário, Quer o desafio, exato. Ele quer lhe desafiar. Ele quer perguntar e ver que você ficou com vergonha. Que você não gostou da pergunta, que ele chateou. Sim. Aí você... Com a criança não acontece muito isso. Com a criança, ela fica um pouco reprimida, mas o adolescente, aí todo dia ele vai perguntar uma coisa que tá lhe irritando. Principalmente se ele quiser lhe irritar, né? Ah, eles são bons. Eu já fui Então, bom nisso. a prevenção para você... a prevenção para esses riscos que são inúmeros da internet é o conhecimento. Não, isso é muito legal, essa visão, porque realmente uma das coisas que eu gero dúvida também, principalmente por causa da escola, né? Porque você vai ter na escola um menino de 14 anos e uma menina de 14 anos, ou grupos ali, que tem uma necessidade, uma curiosidade, uma necessidade de informação muito diferente de um para o outro, né? Exato. Por isso que eu acho que a família entra como muito importante. Por exemplo, tem aquele jovem de 13, 14 anos que você ainda está falando algumas coisas que o de outro de 14 anos já está quase que na parte sexual do assunto, vamos Exato. colocar assim. E aí tem um ponto importante. Se a criança ou adolescente chega com uma dúvida em casa, de um contexto que você nunca comunicou e você tem a comunicação, você faz a educação sexual corretamente,
é preciso ser investigado de onde vem a dúvida. Certo, Porque legal. isso é um dos Entender. indícios de abuso, por exemplo, né? Então, como que a criança está querendo saber sobre algo que eu nunca falei? E aí é de uma forma muito compreensiva, muito empática, muito paciente, e sentar Sim. com a criança e perguntar, mas de onde foi que você ouviu isso? Ah, que legal, que interessante. Mamãe vai responder, papai vai responder. Mas onde foi que você viu essa... Alguém falou isso perto de você? Por exemplo, quando chega com um termo, o que é masturbação? O que é... Você nunca falou sobre esse conceito, você nunca usou essa nomenclatura, então tem que chamar a atenção. Aí pode ser que diga assim, eu vi meu coleguinha falando. Ah, foi? Certo. Que coleguinha? Foi, tá, então tudo bem. Eu vi em um vídeo de que não sei o que, não sei aonde. Então já vai ficar mais de olho que ele tá assistindo, pra idade dele, tá falando sobre masturbação, se não é, ficar mais de olho. Ou a criança às vezes tá mais restrita, mais reprimida. Você nota aquele desconforto na criança, dela expressar de onde ela ouviu aquilo. Ou ela fala, fica calada, não quer. Tem que acender um alerta. O que é que tá acontecendo? Onde é que ela tá ouvindo esses termos? Então, primeiro ponto é esse, né? Segundo, gente, pai e mãe não têm obrigação de saber responder tudo. Sim, então, lógico. que pressão é essa que existe no pai e na mãe? Dizer assim, mas se eu for falar sobre isso e perguntar isso... Se você não souber responder, você não vai responder. Você tem que ser verdadeiro com seu filho. Tem que ser uma relação de verdade ali. Para realmente tudo isso ser efetivo, seu filho tem que confiar em você, acreditar no que você está falando. E não que você está falando para ele não fazer, para ele não ir lá assistir, para ele não ir assistir escondido. Não vai funcionar. Entendi. Entendeu? E aí, talvez o pai e a mãe exatamente procurar É você uma com paciência, especialista com pra trabalhar calma, isso. olhar para ele e dizer assim, filho, mamãe não sabe responder, papai não sabe responder isso, mas eu vou pesquisar e vou responder. E claro, não é que você não vai saber responder, é que você talvez no momento não saiba as palavras exatas, é uma pergunta que está muito avançada para o seu preparo naquele momento. Não precisa se pressionar ou Sim, falar sim. de uma forma que às vezes assusta a criança, ou a criança nota seu desconforto. Não, se você não se sente pronto, não, mamãe, papai não vai saber responder agora, mas eu não vou esquecer, eu vou pesquisar e vou te responder. Aí você vai procurar um profissional, você vai procurar se informar e responder corretamente a criança em algum momento. Não é urgente, aquilo ali não vai, né? Não, mas isso é muito importante, porque mesmo eu sendo da área médica, tem perguntas que você toma um tapa na cara e você Você fala... fica nervoso, opa, né? Opa, e é o que você falou que eu acho muito importante, é não demonstrar essa angústia, esse desespero da situação, é você lidar isso com naturalidade, exatamente para tirar essa curiosidade. A primeira reação é o quê, normalmente? Não, Isso não é pra sua idade, não? Onde é que você viu isso? falou que porra é essa? Que porra é essa? Onde foi que você ouviu isso? Tá fazendo o quê? Tá assistindo o quê? Então isso é muito ruim, porque isso gera uma sensação, um registro emocional na criança de que tá errado ela perguntar isso a você. Sim. E o seu filho tem que se sentir à vontade para falar de qualquer coisa com você. O pai e a mãe tem que ser um canal aberto, Exato, né? Para então... qualquer tema, por mais absurdo que seja, você tem Educar é difícil, gente. Educar não é fácil. Ai, veja, essa pergunta é ótima, filho, mas a vontade No- é de matar o menino. Você fala, por Nossa, que você veio com essa interessante, pergunta? exato. Infeliz, onde é que você aprendeu isso? Matemática não aprende, não tira uma dúvida de ciências. Mas é isso mesmo. Agora, existe outra coisa. A internet traz muita coisa. Mas uma das preocupações Rafael, tenho também, é meu filho e a internet, o que eu exponho do meu filho, o que eu coloco. Porque, cara, não adianta. Pai que é pai, mãe que é mãe, é isso a gente sabe. É uma paixão que você quer mostrar para o mundo. E aí você expor essa criança numa rede social, num vídeo, alguma coisa, às vezes totalmente inocente. Isso, eu tenho uma criança de 6 e de 10 anos. É permitido, tem idade para isso. Como é que isso funciona na sugestão aí do O principal especialista? pilar da educação sexual é autonomia. Então, quando a gente pensa em autonomia e reflete para esse contexto que você trouxe, como é possível que uma criança, um bebê, dê autonomia para a exposição da sua imagem? Um próprio adolescente, às vezes, né? Que às vezes só quer aquela baguncinha e nem entende o Não que tá entende, sendo não exposto. tem ainda estrutura emocional para lidar, maturidade para lidar com as consequências de seus atos. Quando a gente fala sobre isso, é importante entender que pai e mãe não têm direito absoluto sobre um filho, né? Se trata de um outro ser humano que tem autonomia, que tem o próprio corpo, tem os próprios desejos, sensações, sentimentos, emoções. Que, claro, até um certo momento da vida, está sob a sua responsabilidade legal.
E existe, na nossa cultura, obviamente, uma relação e um vínculo afetivo muito forte, mas que não é uma relação, por exemplo, proprietário-objeto, onde você decide 100% do que vai ser feito, do que vai ser realizado, de como vai ser a vida daquela criança. Desde exposição na internet, por exemplo, vai fazer faculdade de quê? Vai gostar de morango, de laranja, de comer isso, de comer aquilo, vai querer o cabelo curto, o cabelo longo. Não, é um outro ser humano. Então, os riscos são inúmeros hoje em dia, a exposição na internet. E assim, internet, gente, é pro resto da vida. Né? Eu Sim. sempre falo isso. É pro resto da vida. Ah, daqui a uma semana esquece. Esquece a pessoa que viu. Então, um nudes que vazou. Ou uma criança que, enfim, foi postada uma foto numa situação que era constrangedora para ela. Quem viu, esquece uma semana. Ou seja, o público, a pessoa que estava na situação, não esquece. É um trauma. Vai vir um trauma. Configura um trauma. Então, internet é pro resto da vida. Quando a gente fala de exposição, isso é uma coisa muito séria. Porque um dos principais riscos hoje em dia que a gente tem, por exemplo, é a produção de pornografia infantil. O consumo é muito alto e na maioria dos casos, voltados para crianças nesse contexto familiar. Então, tem muito pedófilo na internet, mas muito, gente. A gente viu aí, com aquele contexto, né, do vídeo do Felca, da adultização, como existe pedófilo na internet, como a internet não tem lei para isso, como as redes sociais não conseguem ter controle sobre isso, gerir isso de uma forma que proteja as crianças. Então, você está colocando a foto do seu filho na internet, saiba, existe o risco de essa foto ser capturada por um pedófilo e ser comercializada como pornografia infantil. Desde, de calcinha, tomando banho, na piscininha, ou andando, correndo dentro de casa, é muito lindo o bebezinho e tudo mais. A gente que tem uma mente saudável acha lindo, porque a gente vê o contexto inocente da criança, aquele anjinho que tá correndo ali, que tá brincando, coisa mais linda. A gente não pode pensar que uma mente doentia, porque a pedofilia é uma doença, pensa como a gente. Então, eles veem um outro contexto ali ao redor daquela criança. Você nunca vai saber. Mas pode ser que o seu filho, hoje em dia, seja vítima de pornografia infantil e esteja tendo sua imagem comercializada. Vale a pena? Eu acho que a maioria dos pais que expõem os filhos na internet não sabem disso, não pensam dessa forma, não têm esse conhecimento. Então, faz de uma forma realmente, assim, ingênua, Sim. mas que tem sérios riscos para a criança e principalmente para os mais novinhos, assim. E assim, não é só sem roupa, como eu disse. O pedófilo, ele tem uma atração sexual voltada para a criança para o contexto da infância. Não é somente para o corpo. Então, pode ser o bebê de roupa também, pode ser o bebê brincando, dormindo, vestido, pode ser também. Então, Só assim, o fato dessa criança estar exposta. a minha orientação é não exponham seus filhos na internet, eles não deram consentimento para isso, eles não têm idade para lidar Tem com benefício isso. nenhum. Não tem benefício nenhum, exponha sua foto, o seu contexto. Ou então, assim, esporadicamente, a gente sabe que é muito difícil, né? Você tem filho, você nunca vai mostrar. Tá, mas então que apareça sempre com você, porque já diminui o risco, voltado para esse contexto. Bem pertinho, na foto. Pertinho, pai e mãe. O pedófilo não quer filho de criança, é adolescente com pai e mãe perto, quer a criança sozinha, em contexto com outras crianças. Então, que esteja num contexto familiar, protegido, né? Que é como a criança deve estar. A criança deve estar nesse contexto, protegido pelo pai, pela mãe, pelo cuidador. E tem que ter uma ideia hoje que a inteligência artificial, você falou de vestido, tal, não sei o que, a inteligência artificial transforma tudo em qualquer coisa. Exato. Hoje em dia transforma tudo. Então, hoje você não pode nem pensar nisso, tá vestido, né? Não adianta pegar a minha face lá, até me imaginei bonitão, assim. Mas dá para fazer do Mas jeito que você tem quiser. o quê? Maturidade para lidar com o fato de isso gerar uma consequência negativa para você, que lhe traga sofrimento, né? Sim. Então, se você posta uma foto sua que fazem isso, manipulam a sua foto, você tem maturidade para lidar com as E consequências. olhe lá, né? Porque dependendo do grau de exposição, ainda já é um é um trauma. desespero, né? Exato. Uma situação, às vezes, que até você provar o contrário, que a gente está num mundo que o drama, o ruim é muito mais vendido do que o bom. É verdade. Então é muito fácil hoje pegar e até eu provar que aquilo não é aquilo, já acabou a minha vida, né? A minha paz ali. E é muito difícil lidar com isso. E a gente falou aí da pedofilia,
que é uma coisa que já dá um desespero na mãe de um pai, na cabeça de um pai, de uma mãe, tudo. A pedofilia, você falou que é uma doença. Às vezes a gente enxerga muito aquilo como uma coisa de uma perversão da pessoa, de um agressor por si só. Existe aquela pessoa que é só um agressor e existe o pedófilo, ou todos são pedófilos, ou todos... Como é que funciona isso? Esse é um conceito também bem desconhecido, mas nem todo abuso sexual necessariamente configura um ato de pedofilia, né? Então, a pedofilia é uma doença, né? É o que a gente chama de transtorno parafílico, ou seja, é um ato que tem uma conotação, uma motivação patológica realmente, e tem, inclusive, código de doença, tem CID, né, e tudo mais. Então, é um transtorno mental que configura uma doença. Nesse contexto da pedofilia, a motivação, né, o desejo, é muito voltado para o contexto da infância, da inocência, e muitos não chegam a efetuar a sua vontade, digamos assim, o seu desejo. Muitos ficam no consumo da pornografia, gera uma angústia, um sofrimento enorme, porque, em geral, aquela pessoa sabe que aquilo está errado, não gostaria de ser assim, mas, como eu disse, tem um contexto patológico, que tem tratamento terapêutico, né? Então, Que eu queria acontece saber. Tem também. Acontece, chega pedófilo, né? E eu nunca recebi. Mas, por exemplo, quando eu fazia pós, a minha professora relatou um caso, né, de um pedófilo que a procurou pedindo ajuda, porque ele vinha num contexto aí de anos já consumindo pornografia infantil e ele estava num momento se sentindo no limite de abusar de alguma criança, e ele não queria isso, ele estava num sofrimento muito grande. Isso traz uma angústia muito grande, né, para o próprio profissional, porque a pedofilia é um tema muito difícil de lidar, né? Então, eu digo que o sexo com criança é uma coisa antinatural. Então, não é, para nossa mente humana, é difícil entender o desejo pela criança, o sexo com a criança. Então, é antinatural. O nosso cérebro não foi programado para isso. Uma mente saudável nunca vai entender aquele contexto, né? Mas, como profissional, existe a obrigação ética de ou iniciar o tratamento ou encaminhar para alguém que tenha capacidade, se a pessoa não se sentir hábil emocionalmente para lidar. Tudo bem, né? A gente tá falando aí de objeção de consciência. Perfeito. E existe aquele ser humano, aquele elemento, e eu falo aquele elemento de ambos os sexos, né, gente? É importante falar isso. Pedofilia pode ser do sexo masculino, feminino, né? Agressor sexual também. Não existe isso de ser só homem. Existem mulheres agressoras e pedófilas também. Quando a gente fala do agressor sexual, é aquele homem que ele é um oportunista, ou aquela mulher, né? Aquele elemento. Quando a gente fala de agressor sexual, é aquele ser que ele é oportunista. Então, a motivação dele é voltado para a criança como objeto de desejo, como objeto de poder. Ele usa do seu domínio por aquela criança. Então, ele tem uma oportunidade de cometer um ato libidinoso. É uma pessoa, normalmente, sem pudor nenhum, sem noção nenhuma de limite, de lei, de constituição, e vai lá e comete aquele ato. Então, assim, para ficar fácil, eu falo, quando eu quero dar um exemplo que eu relaciono, eu falo, é aquele cara que jogou um gato no colo dele, ele vai comer. Ele vai transar com mulher, ele vai transar com homem, ele vai transar com criança, ele vai transar com animal. Ele teve desejo, ele quer satisfazer o desejo. Esse é o agressor sexual. Então, existe uma diferença até para atenuação de pena. Por isso que, em geral, na mídia, quando a gente vê casos de abuso que são, né, notificados em rede nacional, principalmente famosa, a primeira coisa que eles fazem é se autodenominar pedófilo. E, em geral, não são. Para ter atenuação. Estou doente e ter atenuação de pena. Então, é importante essa diferenciação quando a gente fala de judicialização, né, de crime e de penalização, mas lembrando que, para a vítima, não tem diferença nenhuma. O trauma é o mesmo, a exposição ao trauma, a necessidade de tratamento, de gerenciamento desse trauma e de acolhimento, isso não vai mudar. Muda num contexto conceitual aí para a gente entender realmente, né, que o agressor sexual, ele é o oportunista, ele está aí, na sua casa, na sua vizinhança, né, nos arredores. Normalmente são as figuras normalmente de poder, de alto escalão, que se usam aí, né, do poder monetário, do cargo social, para a prática do grooming. Já ouviu esse conceito? Não. Grooming é um conceito
voltado para o aliciamento através do afeto. Então, grooming é o caso do piloto, por exemplo. É uma figura de alto escalão que usa do seu poder e da sua posição social com demonstrações de afeto para conquistar e aliciar um lugar naquela família, se tornando muitas vezes dependente, tornando muitas vezes a mãe, a avó, a pessoa, os familiares, os responsáveis dependentes dele, seja financeiramente, emocionalmente de alguma forma, Sim. e a criança dominada por ele, porque vê a figura de alto escalão, mas ao mesmo tempo existe um jogo de afeto. Né? Então, Certo. ele agrada a criança, né? Com presentes, com Uma pessoa muito palavras legal. e tudo mais. É uma pessoa muito legal. Então, isso é o grooming, que a gente chama, é um ato de aliciamento voluntário voltado para a exposição de afeto com a conquista de um ambiente de dependência dos familiares e responsáveis para que ele consiga chegar até aquela criança. A criança precisa ter autonomia, saber as partes do corpo que pode e não pode, assertividade, para entender que toque no corpo não pode vir acompanhado de afeto. Se o afeto veio acompanhado de toque no corpo, tá errado. Não pode. Tem que ser algo muito Tem que automático, ser comunicado. na cabeça Tem que da ser, criança. exatamente. E uma coisa que você falou que é fundamental, tem que ser um canal aberto. Exato. A criança tem que chegar e falar para o pai com a forma mais natural, mais fácil possível, né? Sem limitações. E assim, a criança, como eu disse, se você age de uma forma natural, ela vai chegar e vai contar naturalmente como quem comeu um biscoito. Sim. Que isso, muitas vezes, é isso que eu falo, educar é difícil, né? Se Sim. conter o seu emocional, entender que ali a prioridade não é você naquele momento que você está sentindo. Porque qualquer expressão que você tenha naquele momento de raiva, de repressão, de revolta, naquela criança pode configurar como culpabilidade. Então, a criança ela não entende. Ela não entende, vai entender depois de muita terapia no futuro que o abuso que ela sofreu não foi culpa dela ou foi culpa dela. Principalmente porque o corpo sente. Sim. O corpo sente. Então, a criança, gente, sente o prazer no abuso muitas vezes. Porque existem órgãos sexuais que estão ali mecanicamente preparados, biologicamente preparados para sentir. Tocou a vulva, clitóris, de um modo delicado, ela vai sentir uma sensação diferente e a gente chama de prazerosa, ela vai ter uma sensação diferente, curiosa, boa. Sim. O que é Então, isso? que não incomoda, pelo menos. Ela não tá entendendo que ele tá abusando, o agressor tá abusando, que se foi culpa dela, se ela projetou aquilo, se foi o que ela tava vestindo. Não, ela não tá entendendo isso. Então, muitas vezes ela vai chegar e vai contar como quem tá comendo um biscoito. Ah, como é que foi sua escola hoje? Ah, foi legal. E como é que foi na hora do recreio? Ah, foi legal, eu fui comprar um lanche na cantina com fulaninho e foi tudo bem? Teve alguma coisa diferente? É sempre importante perguntar. Teve alguma coisa Sim. diferente no seu dia? De forma natural, nem sempre é pra ouvir isso, mas só pra entender se foi tudo na rotina, né? E foi tudo bem? Teve alguma coisa diferente no seu dia? Ah, quando eu fui na cantina, fulaninho me botou no braço. Como assim, fulaninho? Fulaninho que vende? É o vendedor? Botou você no braço? Uma criança de 5 anos? Ela não tá entendendo aquilo, ela tá contando Sim. pra você como se estivesse Normal. brincando com os amigos. Então é importante que nesse momento você se contenha. Porque toda e qualquer, como eu disse, exposição de emoção forte pode gerar nela uma sensação de culpabilidade, que naquele momento você não vai ver. Futuramente tá registrado no emocional dela, entendeu? Entendi. Tá. Não, e a gente falando muito essa questão da internet e tal, mas agora vindo para coisas até mais simples do dia a dia. Música, um clipe, um jeito de dançar e tal, essas coisas do dia a dia. Porque tem gente que critica muito, tem gente que defende demais, é exagero, isso pode gerar problema. Quem que tá errado nisso aí? Eu imagino que sua dúvida seja voltada para o contexto de devo permitir, não devo permitir, Exato. né? O que é que vai fazer mal, o que é que não vai, já que a gente tá falando sobre abordar temas mais sensíveis, né? Então, Sim. surge muito essa dúvida. Como é que eu vou saber que falar sobre isso não vai trazer uma conotação erótica, não vai, né, erotizar minha filha, meu filho mais cedo? Como a internet faz com, muitas vezes, seriados, músicas, danças, enfim. Exato. Existe uma diferença muito clara que a Unesco traz também, que é a educação emancipatória para a erotização ou adultização precoce. Tá. Né? Então, quando a gente fala de uma educação emancipatória, que é o que a gente está falando até agora, o foco é no sujeito, né? Na criança, no adolescente, voltado para a autonomia,
poder de entendimento voltado para a vulnerabilidade, por exemplo, se ela saber identificar situações de vulnerabilidade ou não, e entender o contexto que é adequado, por exemplo, à sua idade, ao seu momento de vida. Tá. Então, isso é importante, isso faz parte da educação sexual. É você, quando está conversando a respeito, saber, né, o limite voltado para a faixa etária e dizer, olha, para a sua idade, é isso aqui que você precisa saber. Tem mais alguma coisa que você queira saber e tudo mais? De uma forma, através de diálogo, você deixar claro para a criança que nem tudo sobre aquele assunto também é para a idade dela. Certo. Aí a gente está falando em dar autonomia, né? A gente está falando em proteção, a gente está falando em consciência emocional, né? Então, ensinar sobre se você se sente bem, se sente com vergonha, se você se sente desconfortável, alguma coisa está errado. Quando a gente vai para o contexto da adultização, é bem diferente. Aí a gente está falando de um fenômeno mercadológico, né? Então, é um fenômeno comercial, onde as crianças são adultizadas, normalmente voltadas realmente para uma renda monetária. Então, são crianças que estão fazendo dancinhas, usando roupas inadequadas para sua idade, maquiagens inadequadas para a idade, cabelos inadequados, falando coisas inadequadas para a idade. E aí, como é que eu vou saber o que é adequado para a idade do meu filho? Se informando sobre educação sexual. Sim. É dessa forma que você vai saber o que é adequado ou não. Então, uma adolescente, eu sempre levo para o contexto de que, pai, você como mãe, se você se informe, busque conhecimento a respeito, pegue aquela situação e pense, reflita, será que tipo de consequência pode sair daqui? Ele tem capacidade de lidar com os atos dessa situação? Pois então, uma menina de 10 anos, você não tem muitas vezes como impedir que ela assista, né, que ela cante a música que ela ouviu e aprendeu, enfim, que não tem o contexto mais adequado para a idade dela em casa. A gente também não está falando aqui sobre pegar um momento que a gente finalmente está podendo falar sobre o assunto e castrar a criança, né? Certo. Não é isso, mas é você entender até onde vai o limite para você educar. Então, será que aquela roupa é adequada para sua filha estar exposta na internet, né? Tá exposta na escola? Será que esse tipo de maquiagem tá adequado para a idade dela? Né? Uma criança de 10 anos tem necessidade de uma pele tão cheia de produtos, tão pintada, que muitas vezes tira até a fisionomia natural da criança. Roupa de adulto, a né? roupa que de o pai, adulto, mãe, às vezes exato. até acha bonito, né? Exato. Fica diferente, porque parece aí você tem que pensar o seguinte, qual é a necessidade dela, enquanto criança de 10 anos, de mudar a face ou de esconder imperfeições de uma pele que não tem muitas vezes imperfeições? Sim. Né? Então ela tá indo brincar na escola, muitas vezes. Pra que ela tem que estar, muitas vezes, cobrindo a manchinha de maquiagem, como a gente faz aqui, porque a gente vai aparecer na câmera. Sim. Então é importante pra gente que vaidade desmedida é essa, onde ela aprendeu que precisa disso para pertencer àquele meio. Veja que vai muito além somente de abuso também. Então, por isso que a gente fala sobre alfabetização corporal e emocional. Quais são as emoções da criança naquele contexto? Por que ela precisa daquilo? Mas existe uma pressão, às vezes, de amiguinha, né? Porque existe uma liberdade diferente naquele outro domicílio. Existe. E isso eu vejo que é um problema. Por exemplo, meus filhos, eles não vão ter celular agora, 10 anos, 6 anos. Eles perguntam, quando eu vou ter celular e tal? Quase todo dia. Não vão ter celular, não vão ter acesso a tablet, que não o meu e do meu lado. Só que eu sei que tem, e eu não estou falando certo ou errado, mas tem crianças que têm acesso a um tablet de forma totalmente desenfreada, de celular totalmente. Eu fiz uma viagem com as criancinhas, todos tinham celular, menos minha filha. E aí ela se sentiu inferiorizada, falar, poxa, papai, só eu que não tenho. E ela vai falar isso porque ela quer lidar com a sua penalização, ela vai ser vítima. Olha, não vai pensando que a criança e o adolescente tem essa inocência toda, não. Não são tão bonzinhos, não são tão bonzinhos, não. Eles sabem, que nem o bebê que sabe que se chorar 3 horas, a mãe vai lá e vai botar ele no colo. Exato. Então, muitas vezes a criança e o adolescente, eles desafiam, eles lidam com os sentimentos do pai e da mãe. Mais uma vez, educação não é fácil. Então, você vai ter que se colocar numa posição de autoridade muitas vezes. É você ensinar ao seu filho o que faz ele se sentir pertencente ou não. Agora, vamos para um âmbito mais filosófico até. Eu sou estudante de filosofia também, né? Opa! Então, eu sempre penso sobre isso, assim, e os antigos filósofos trazem muito isso, né? Então, Platão, Aristóteles, o sistema de paideia trazia muito isso, de que a formação moral da pessoa deveria vir antes da formação profissional.
Né? Se você pega uma pessoa que já entende e pratica virtudes, que já é honesto, justo, correto, vai ficar mais fácil ensinar a fazer, desempenhar uma função, do que você pegar aquela pessoa que desempenha a função e ensinar a ser justo e correto. Então a gente vive numa sociedade de valores invertidos. Isso já é um comentário de percepção pessoal. O que é que eu penso? O que a gente orienta a criança tem que entender sobre hierarquia. Então, é entender que realmente ela vai chegar lá com 12 anos e vai dizer: a minha porta, você vai bater na porta, tá trancada. Ah, não entre no meu quarto, é a minha privacidade. Não, não é. Você tem 12 anos, você não tem quarto aqui. Eu vou fazer igual a minha mãe. Não é pra falar assim com essa frase, tá? Mas deu certo comigo, veja. Mas não é pra falar com essa delicadeza toda. Mas mamãe, se eu dissesse com 12 anos, é minha privacidade, não entra no meu quarto, ela dizia: você não tem porta, não tem quarto, você não tem nada aqui, a casa é minha. Tá tratando meus dentes até hoje. A casa é minha, entendeu? Deixa aberta do jeito que eu quero. Então a criança, ela precisa entender de hierarquia. A gente tá criando, hoje em dia, uma sociedade de adolescentes sem limites por isso. Mas aí que vem aquela questão. O não, muitas vezes, tem que vir acompanhado de uma explicação. Sim. Mas o não necessariamente tem que ser um não frouxo, tem que ser aquele não, pode ser um não intenso em determinada situação. Não. Exato. E vou te explicar por quê. Exato. Seria isso o ideal. Exatamente. Porque e tem que ter uma explicação. A gente fica sempre naquele medo, né? Ai, se eu falar um não muito agressivo... E tem que ter uma explicação. Pronto. Muitas vezes a explicação é: eu sou o seu pai e eu não acho adequado para a sua idade. Pronto. É isso que eu falo, nem sempre tem que ter uma tese científica em cima daquilo. Coisa muito lúdica, Exato. nada disso. Não, às vezes. Claro que aí a gente não tá falando sobre: posso dormir na casa do meu namorado? Não pode porque eu não quero. Não, peraí. Se você dormir na casa do seu namorado, vai dormir aonde? O que é que pode acontecer lá? Você tá preparado para lidar com isso, isso e isso? Você sabe? É outra coisa. Mas num caso como esse, que a criança quer fazer, o adolescente quer fazer alguma coisa que visivelmente é um risco, ou é uma questão de rebeldia, ou de desafiar o poder e a hierarquia, não, você vai dizer que não pode, porque por hierarquia ele tem que respeitar a sua decisão. Mas assim, eu sempre digo também que a ideia é que você crie seres humanos capazes de fazerem reflexões. Ou seja, seres humanos capazes de terem senso crítico em cima das situações. Então, vou contar outra situação pessoal da minha afilhada, né? Ela tá com 13 anos. E aí, tava passeando no shopping, ela e a mãe dela. Sim. Ela disse assim: ô Dinda, vê se eu não tô certa. Se a minha mãe fizer assim... Aí a mãe fez um gesto obsceno com a mão, né? Com o dedo. Sim. Se a minha mãe fizer isso, eu também posso fazer, né? Porque ela fez. Aí eu falei: tá, me dê outro exemplo. Aí a mãe falou assim: não pode, porque eu tô dizendo que não pode, porque eu não quero que você faça, eu sou sua mãe. O normal, né? Massa. Aí eu falei: me dê outro exemplo. Se meu pai falar palavrão, eu posso falar, porque ele falou. Aí o pai: você não pode não, porque eu tô dizendo que não pode. Tá bom. Aí eu falei assim: tá, Juju, então eu vou te fazer uma pergunta. Você acha bonito falar palavrão? Aí ela já fica: não. Você acha bonito esse gesto que a sua mãe fez? Não. Então, eu quero que você pense: por que você faria algo que você não acha bonito, não acha correto, só porque a sua mãe e o seu pai fez? Meus filhos chamam minha atenção se eu fizer. Aí ela falou assim, ficou assim calada, né? Eu falei: você tem 12 anos, claro que você deve obediência aos seus pais, porque eles são seus responsáveis. Sim. Então, eles podem decidir por você. Mas você tem uma cabeça para pensar sobre as suas decisões. Então, antes da gente responder a pergunta, pense: você quer fazer isso? Ela falou: não. Eu falei: então a dúvida não existe, né? Ela falou: não existe não. Então, pronto. Viu? Então, resolveu o problema. Não é o que eu posso fazer, é quem tá errado. Olha, meu pai e minha mãe talvez não deviam fazer isso. Eu não acho legal. Pronto, acabou. Toda essa explicação foi para... com esses momentos e essas reflexões, isso é educação. Que você vai pegar uma criança que não vai se sentir inferior ou não pertencente simplesmente porque não tem um celular. A criança vai ter um emocional mais estruturado e mais firme que isso. Porque ela vai entender de valores de uma outra forma, vai ter um pertencimento familiar diferente, vai ter visão de mundo diferente de crianças, muitas vezes, que realmente precisa de um celular para se sentir pertencente a um grupo. Exato. Eu gosto muito disso porque eu vejo da minha filha a aceitação, ela entende. Agora eu tô me sentindo até importante. Viu? Dá trabalho, mas tem ela retorno. Aceita, ela fala: não, papai, eu entendi. E a pergunta hoje é até outra, né? Quando que eu vou poder? Exato. Aí a gente vai ver. Você sai de uma criança que entende o não e o limite na situação que lhe perguntou e na situação que você não tá junto. Pra criança que vê um cachorro e acha que pode fazer o que fizeram com o cão-orelha, por exemplo. Aquela maldade
grotesca, chocou o país, chocou. Mas aquilo é só um exemplo de adolescentes sem limite nenhum, sem noção de limite nenhum. Eles acham que eles podem fazer o que querem. E ser humano nenhum pode, independente da idade. Independente Né? das leis. Então você está criando um ser humano para, frente a o que conversa com você, acatar o que você diz e que possa refletir quando não está com você e tomar decisões que possa lidar com os atos posteriormente. Massa, tô adorando o assunto, tô gostando da conversa. Já se inscreve, já vem participar, porque agora eu vou falar um negócio que a galera aí, muito legal, que agora a gente vai lidar com um problema atual do mundo, e o Olha. Brasil não é diferente. Que é exatamente... Eu vou te falar, eu tenho um braço direito e um braço esquerdo, é por aí. A direita, a esquerda, politização. Politização. Tudo é mistura com a política. Ai, que o conservador é isso, que o progressista é aquilo, é aquela loucura. Não vou tomar partido, mas eu queria entender da sua opinião, porque educação sexual na escola, numa faculdade e tal, eu acho que a educação sexual acho que é algo perene, algo para a vida inteira. Exato. Né? Intermitente, na verdade, né? Falei a palavra errada, é para sempre. E a gente teve já a história de pessoas com, né, outras opções sexuais e tal, que fizeram apresentações sexuais na frente de crianças, de jovens e tal. A educação sexual, ela é muito prejudicada com essa questão de ideologias. Sim, eu acredito que sim. Porque quando a gente fala de educação sexual, a gente tem um contexto voltado para uma informação com objetivo protetivo, né? Então, o objetivo é proteger o menor, criança, o adolescente, do abuso, das situações vulneráveis, e que essa criança tenha capacidade de se posicionar no mundo. Então, a ideia com a educação sexual não é você orientar caminhos, opções. A ideia não é essa. Então, a ideia é que você forneça a informação nesse momento que ela vai usar para se proteger, se manter segura, e que em um momento adequado, onde ela tenha uma estrutura emocional madura o suficiente para fazer uma escolha, ela o faça baseado nas informações que tem, no que sente, na visão de mundo que tem. Tá, então a decisão sobre sexualidade Exato. vem com a educação, primeiro um preparo para a pessoa tomar isso aí. Porque hoje tem gente que fala que a pessoa pode decidir, por exemplo, fazer uma mudança de sexo com 8 anos de idade. Não tem estrutura emocional, né? Exato. Não tem estrutura. O cérebro humano termina de amadurecer aos 24 anos. Então, mas 24 anos já é além da maioridade legal. Se a gente trouxer para, por lei, pela Constituição, para a idade, né, que a pessoa tem condição de ter autonomia por lei, que é 18 anos, pelo menos a partir daí. Abaixo disso, a pessoa não tem nem como lidar com os atos das escolhas. Além de, como eu disse, não ter uma estrutura cerebral, emocional, madura o suficiente. Então, ela não está fazendo uma escolha 100% baseada no que ela realmente quer. Muitas vezes está baseado no contexto escolar, no contexto das amizades, no contexto familiar. Então, não é incomum. A gente, já peguei caso no consultório, 12, 13 anos. Não me identifico com gênero biológico e quero transitar de gênero. E aí existe muito desconhecimento a respeito do tema. Quando, numa primeira conversa, eu fui abordar o tema, né, com a adolescente, ela vem de um contexto onde a mãe é muito submissa ao pai. Certo. E por isso, né, deve obediência em muitos aspectos. É um contexto que gera sofrimento para ela, que ela discorda, Sim. que ela não gostaria que fosse assim. E o que ela não quer? Exercer aquele papel social da mãe. O que é bem diferente de gênero. Né? Então, quando a gente está falando de gênero biológico, a gente está falando sobre como eu me vejo e me identifico. Quando a gente está falando do papel social, o que eu quero fazer perante a sociedade, como eu quero me apresentar perante a sociedade. São coisas bem distintas. São coisas bem distintas, que muitas vezes um adolescente não tem conhecimento, maturidade, não raciocina muito bem a respeito. O que ela não quer é ser mulher, basicamente. Pronto, então
Não me identifico com o gênero biológico que nasci, não quero ser mulher, quero ser homem agora. Será que ela pensou sobre o papel do homem na sociedade, realmente? Ou ela só viu aquilo ali, é o exemplo que ela tem, porque afinal é uma criança, ela não tem ainda repertório de vida, né, para entender, e ela não quer exercer aquele papel. E ela levou aquilo para o Isso próprio leva gênero. um sofrimento para a vida muito grande, Sim, né? porque imagina uma escolha feita, aí uma escolha dessa traz todo um contexto emocional, afetivo e social desafiador para a pessoa, que vai lidar com aquilo. A gente tem meios terapêuticos de ajudar a pessoa nesse momento a transitar de gênero, né? Então é toda uma equipe multidisciplinar para fazer essa transição junto com a pessoa. Aí imagina você fazer tudo isso. E fora que, assim, tem muitas vezes uso de hormônios, né? Cirurgias mutiladoras e tudo mais. E lá na frente você entender. Não, na verdade, não tinha a ver com o meu corpo. Não tinha a ver com o meu gênero biológico. Tinha mais a ver com o modo como eu enxergo a sociedade, a minha dinâmica familiar, o meu contexto relacional. Porque Mas é agora uma ela está mais loucura, né? madura para entender isso. Então, veja, criança e adolescente não tem idade para decidir isso. O contexto de educação sexual não tem a ver, de forma alguma, com o contexto erótico. Tem a ver com o contexto informativo, assertivo, voltado para nomeação de partes do corpo, principais mecanismos, como eu disse, na adolescência, gravidez, doença sexualmente transmissível, né? Emoções. Então, alegria, tristeza, raiva, nojo. É importante a criança saber para se identificar nas situações e principalmente comunicar. Educação sexual é isso. Em nada tem a ver com erotismo. Sim. Por exemplo, a questão da masturbação na infância. Eu não sei, provavelmente você não passou por isso com seus filhos, já que você não comentou, né? Porque o pai e a mãe que passam por isso é uma coisa que marca. Ou chegou a passar? Não, só puxei o ar fundo aqui, imaginando. Por enquanto, não. Mas não é incomum que aconteça, porque, como eu disse, a criança tem curiosidade. Sim, Então, sim. se ela pega e a criança descobre tudo no tato, se a gente pega um bebezinho, tudo que filho é uma pega, figura bota na nesse boca, tema. não é? Sim, sim. Tudo que pega, bota na boca. fase oral, É a sim. fase oral, é o descobrimento. Então, sentir uma sensação diferente, por exemplo, o menino, o pênis ficou ereto, tá diferente, ele vai pegar. A menina sentiu uma sensação diferente, uma cosquinha ali diferente, ela vai pegar. Tem conotação erótica? Nenhuma, gente. Nenhuma. Você pegar a sua filha de 2, 3 anos com a mão ali, ela não tá sentindo um prazer erótico como uma mulher adulta que se autoerotiza. Ela tá sentindo uma sensação diferente do que ela costuma sentir, que por curiosidade, ela tá com a mão ali. Aí a mãe pergunta assim, ai meu Deus, é um desespero. Minha filha está sendo abusada. Claro, precisa ser investigado. Sim. Isso é um ponto. Se a criança nunca fez e começou a fazer, é um momento de alerta de você começar a pensar em que momentos, como está fazendo, falar com a professora, entender o contexto da escola. Muitas vezes não é mesmo. Muitas vezes é a sensação de descoberta. Aí a mãe fala assim, e agora o que é que eu vou fazer? Eu falo, você vai incentivar. Ponto. Porque a criança, ela só quer matar a curiosidade e desafiar o pai e a mãe. Infernizar o pai e a mãe. Então, se a menina de 3 anos notar que aquilo ali tá lhe irritando, tá deixando você chateado, tá deixando você com vergonha, ela vai fazer. Ela vai fazer na frente de seus amigos. Sabe aquela coisa de você não pode tirar a roupa na frente de outras pessoas. Aí você tá lá com um monte de gente, aí quando você vê, tá sua filha sem blusa, o outro sem calça, aí se tiver irmão, pronto, um tira, todo mundo tira. Não é assim? Meu filho é ótimo pra isso. Então, aí a menina tá lá na frente de todo mundo, ela vai fazer o quê? O que você mandou não fazer. Então, você vai orientar. Primeiro, idealmente, eu oriento procurar o terapeuta sexual mesmo, levar no consultório, porque nesses casos a gente tem o mecanismo de investigar a situação e entender se realmente é esse contexto de descoberta, como pode ser. A partir daí, é você conversar calmamente com a menina, com o menino, dizer assim, filha, tudo bem você pegar diferente, né? A sensação, não tem problema. Mas não pode fazer isso na frente das pessoas. Lembra que aqui é parte privada? Com 3 anos ela já tem que saber que é parte privada. Não é parte privada? Então você só pode fazer isso no seu quarto sozinha, brincando. Quando estiver tomando banho, mamãe vai deixar alguns minutinhos depois pra você fazer. E depois tem que lavar a mão. Aí, olha, eu vou te falar, todas as vezes que aconteceu, 2, 3 dias depois a mãe parou de fazer. Parou, porque pode, não é mais Parou o proibido. desafio, parou Não é a mais proibido. curiosidade. E não tem contexto erótico. Acabou. Sim. Sim, que legal. Porque você foi falando, eu falei, como é que eu vou falar isso pra minha filha? Mas se realmente é uma questão de tirar a Simples. curiosidade, tirar aquela... Agora, se feito isso, o ato não para, ou muitas vezes, né, ele se manifesta de outras formas, no sofá, na quina da mesa e tudo mais, precisa ser investigado.
para ver. Tá, né? tem uma questão hormonal, Exato. uma questão de estímulos Tá sendo estimulada? orgânicos. Tem algum desequilíbrio emocional associado? Vamos ver o que é. Se não, simples. Tá, agora na abordagem ainda também que a gente falou, da diversidade sexual. Né? Eu não gosto do termo gênero, porque acho que gênero realmente é algo mais limitado, mas respeito. Vamos lá. A diversidade sexual, os desejos sexuais distintos dentro de um respeito da lei, da cultura e tudo mais. É necessário apresentar isso para as crianças e adolescentes ou é algo que a gente joga para um momento lá para frente, não deve ser discutido? Porque acontece, papai, os pais do meu amiguinho, as mães do meu amiguinho são duas mães, são dois pais e tal. Eu preciso aprofundar esse tema ou não? Depende da faixa etária. Então, a gente vai falar de desejo no mecanismo do que é o desejo a partir da adolescência. Então, fase pré-púbere ali para a fase púbere, a partir de 13, 14 anos. Entender o que é o mecanismo do desejo, você vai explicar ali. Nesse momento, você vai explicar que o desejo pode se direcionar, né, não só na conformatura original do que se vê em casa, mas em outras situações também, que é importante olhar para emoções. É isso que eu falo. Quando você está realmente falando de um contexto de informação, não existe o risco da erotização. Porque você não vai, nesse momento, chegar e falar sobre sexo, sobre orgasmo, né? Sobre um desejo voltado para esse contexto erótico. E sim emocional. Olha, às vezes você se sente diferente perto da amiguinha, do amiguinho, pode ser que aconteça. Quando isso acontecer, você pode vir conversar com papai e mamãe, contar pra gente. Não precisa passar muito daí. Se você tem um canal de comunicação, se acontecer, ela vai chegar e vai te contar. Ele vai chegar e vai te contar. A partir daí você vai lidar. Sua filha às vezes chega com 14 anos e fala, me senti diferente com a minha amiguinha. O que foi que você sentiu? Qual foi a emoção? E você vai entender o contexto. Se houver dificuldade em entrar nessa parte, que é realmente uma questão mais profunda, né, de orientação sexual para onde se direciona o desejo sexual, é importante procurar um profissional para ajudar nesse momento, certo. Né? Para que não saia um trauma daí, por exemplo. Sim, para uma pai repressão. E para mãe, trazer segurança para pai, mãe Exato. e filho. Todo mundo sai seguro. Para fluidez da relação. Certo. Agora, às vezes uma criança de 5 anos, 6 anos, eu fui no aniversário do meu coleguinha e ele tinha 2 pais. Aí você vai simplesmente dizer assim, pode ser que aconteça, filha. É um tipo de família também. Existe o tipo de família que você vê aqui, papai e mamãe. Pode ser um tipo de família que seja 2 mamães. Um tipo de família que sejam 2 papais. Pode ser que aconteça. E é tudo família, da mesma forma. Maravilha. Eu tive essa experiência com o meu baixinho, é engraçado. Engraçado. Como foi? Não, ele chegou em casa e falou, papai, eu sou gay. E aí foi, porque tinha um amiguinho, que tinha um casal do mesmo sexo e tal, e foi a coisinha mais bonita no final das contas, assim. E ele enxergou aquilo, foi gostoso, porque ele enxergou aquilo com naturalidade. Porém, com curiosidade, né? É o que você apontou, mas foi uma coisa muito natural para ele. E depois que eu falei, não, olha, eu amo a mamãe, eu amo não sei quem, eu amo. E as pessoas se amam, as pessoas se gostam, as pessoas vivem juntas e tá tudo bem. De uma forma simples, Exato, não quer dizer que sem você tá orientando. Sexualidade, exatamente. Meu filho vai ser gay porque eu falei isso. Gente, se ele tiver o desejo dele orientado pro mesmo sexo, e não importa, acredite, não importa o que você disser, né? Vai ser assim. Não é uma conversa, o que você falou ou deixou de falar, que na vida adulta vai mudar essa situação. Óbvio, a gente tá falando de um contexto saudável, familiar, né? Como eu disse, aquele exemplo foi um contexto, o quanto um contexto patológico pode, de fato, trazer um prejuízo aí quando a gente fala nessa parte de identidade de gênero. Sensacional! Que tema, assim, eu tinha mais um monte de pergunta. Tenho mais um monte de pergunta. A gente não para, né? Se deixar. Não, aí já vai virar quase uma consulta aqui para mim também, porque não adianta, essa turminha chega com dúvidas incríveis em casa que você fala, da onde ele tirou isso? E às vezes as coisas, assim, mais esdrúxulas, as mais complexas do mundo. Então, assim, eu queria muito que você trouxesse aquela frasezinha final para a galera sobre educação sexual, o que é de fato a educação sexual e quão é importante isso pensando na fase adulta, no futuro. Pra galera ficar sossegada com esse tema. Deixa eu pegar minha frase aqui, que dessa vez eu elaborei, né? Não fui pega de surpresa. Esse povo tá vindo cada vez mais preparado. Meu filho, você tá pensando o quê? Que eu não fui pega de surpresa dessa vez? Eu não consigo mais derrubar ninguém aqui nesse meu podcast. Ainda mais uma pessoa tão experiente assim no assunto, que entende de tudo um pouco. Eu acho muito gostoso isso.
Que legal, vai ter frase então, galera, já fica esperta aí, tá? Não, mas é pra você cortar, eu olhando minha frase. Não, É sim. não, corta não, vá até o final. Isso aqui vai virar um corte depois pra gente poder publicar e falar, ó, a doutora Lenda ali, ó, se preparando para essa Depois que eu tiver famosa, se eu não quiser mais gravar Mas, podcast, Ezenilda, esse é um tema tão importante e tão delicado que eu não tenho dúvida que até você se prepara muito para essas questões, porque não tem como você não, chegar e esse pior que abordar esse de de qualquer educação jeito. sexual, como eu queria falar muitas coisas assim específicas, eu fui me preparar mesmo, porque você aproveitar um tema desse e não falar é um crime Ah, até. sim, Ainda mais num é. momento desse, né, que a gente tá. Exatamente, não adianta. E o mais importante, galera, tá do seu lado, grupos de amigos, e a doutora Josenilda até trouxe a informação. A pedofilia, o abuso sexual infantil não está só nas meninas, não, tá? Tá em grande parte nos meninos, nas crianças do sexo masculino. Então fiquem muito atentos isso em casa. Olha, eu vou jogando a minha frase aqui, mas me surpreende isso, porque a gente sempre está preocupado. Ah, meu filho é menino, ele se vira, tem a testosterona, é forte, vai crescer e tal. Só que às vezes está exatamente ali o grande problema. E outra coisa, a maturidade feminina chega antes, na minha opinião. Então as meninas às vezes entendem, se portam muito melhores do que nós, que somos meio abobados por muito tempo da vida. Então fiquem de olho nisso. Ó, só porque eu falei da frase, eu perdi a frase que eu tinha feito. Vixe, Maria. Agora eu até deixo botar. É, tá vendo? Perdi a frase, fui escrever perguntas pra você, mas bom, então a gente vai elaborar uma aqui na hora. Pense uma aí na hora. Ah, vamos, é meio que a finalização, né? Você fala tão bem, pô. É a finalização, né? Pode Tá. falar direto pra câmera. Então, gente, se eu puder deixar uma mensagem final aqui pra vocês não esqueçam os 3 pilares da educação sexual: autonomia, consentimento, vulnerabilidade. Então, a criança e o adolescente precisa saber assertivamente informar e ter a quem informar, né? Não adianta ter o conhecimento e não se sentir à vontade, confortável para passar o conhecimento. Lembre-se, você que é pai, mãe, cuidador, responsável por um menor. A educação sexual hoje, e estatisticamente, isso está em estudos científicos, é a principal ferramenta que a gente tem para prevenir abuso sexual. Então, eu quero deixar essa mensagem para vocês. Tratem com a seriedade que o tema merece e qualquer dúvida a mais, estamos aí para tirar. Qualquer dúvida a mais, eu quero de novo saber, para a gente deixar aqui embaixo para a galera saber o seu canal de contato ali da rede social. É no Instagram? Instagram, doutora Josenilda Vieira. Então lá eu compartilho conteúdo sobre sexualidade, conteúdo sobre saúde feminina. Tenho falado sobre educação sexual e vou intensificar esse assunto. Realmente eu acho que é algo que precisa estar sempre em pauta na nossa sociedade, né? Eu acho maravilhoso. A estatística só vem aumentando a respeito do tema. Então, além disso, outros conteúdos vão estar lá. Eu estou sempre respondendo caixinha de perguntas também. Vou adorar receber as dúvidas de vocês. Então, podem passar por lá também. É isso aí. Maravilha. Obrigado mais uma vez. Maravilhoso. Obrigada a você, Rafael. É sempre um prazer estar aqui. Flui demais. Comunicando conteúdo de qualidade, falando sobre saúde. Então, é sempre um prazer. Então aí, ó, tá aí, já põe aí embaixo dúvidas, perguntas, agora é a hora pra gente tirar dúvida, e sem medo, sem aquele pudor bobo que prejudica o crescimento das nossas crianças. Se cuide, acompanhe a gente e até o próximo episódio.